Pois bem, agora vamos ao item 3 do nosso material didático, na página 33, a encarnação do Cristo. Bom, então, primeiro vamos responder por que ou qual a razão da encarnação de Jesus Cristo. Em João capítulo 1, vou ler a partir do versículo 9, até o versículo 14. Que diz o seguinte: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto é muito lindo, né? Então, esse texto está aqui descrevendo o porquê da encarnação, por que Jesus Cristo, por que o Deus eterno, ele toma a forma humana, né? Para que ele pudesse, então, habitar entre nós vermos a glória dele, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque qual é o resultado disso? É a salvação das nossas almas. O item 3.2, antecedida por João Batista. Bom, qual o primeiro evento que ocorre no Novo Testamento? É o anúncio do nascimento de João Batista, porque isso ocorreu antes, né, da encarnação de Jesus Cristo. Ele vai, vamos assim dizer, encarnar 6 meses depois, porque é o tempo da diferença da gestação de Maria para sua prima Isabel. Nós veremos mais à frente. Bom, então primeiro o anúncio do nascimento de João Batista. Nós temos em Lucas capítulo 1, versículo 5 até o versículo 25. Vamos ler esse texto. Diz o seguinte, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Ou seja, esse aqui vamos considerar é o primeiro evento do Novo Testamento. O versículo 6 prossegue. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Bom, então, se eles eram da casa de Arão, significa que ele era sacerdote, né? Bom, ele era da tribo de Levi, e dentre os filhos de Levi está um descendente chamado Arão, ou seja, ele era um sacerdote. E, claro, não existiam só sacerdotes que estavam corrompidos nas suas ideias doutrinárias, como não acreditar na profecia de Isaías, tá bom? Haviam homens corretos também. E Zacarias era um desses, né? O versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Bom, deixa eu explicar aqui para vocês. Nesses dias do Novo Testamento, Herodes ele tinha feito um templo suntuoso. Era um templo realmente muito grande. A peregrinação a Jerusalém era
talvez a maior peregrinação no mundo, porque os judeus estavam espalhados pelo mundo todo. E onde eles estavam, eles eram abençoados, na Babilônia, na Pérsia, em Roma, na Grécia, no Egito, onde eles estavam, eles eram abençoados. Então eles vinham e traziam também muita riqueza para o templo. Diz a história que esse era um dos alvos de Herodes também, né? Mais importante, havia realmente um templo muito grande, muitos ofertantes e muitos sacerdotes também, por isso eles estavam organizados em turmas, né? O versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. A hora do incenso, irmãos, qual era normalmente? Era a hora também do sacrifício da tarde. Era na hora nona. Naquela hora eles sempre apresentavam um incenso, né? O versículo 12. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele, né? Então apareceu um anjo posto à direita do altar do incenso, né? Esse altar do incenso, ele vai aparecer no Novo Testamento de novo. O autor aos Hebreus diz que em algum momento colocaram ele depois do segundo véu no Santo dos Santos. Mas aqui o mais provável é que ele ainda estava no local que nos dias lá do Antigo Testamento foi estabelecido, no lugar santo, antes do véu. Tá bom? Aquele véu que Jesus vai rasgar de alto a baixo, tá bom? Que Deus vai rasgar, o altar do incenso ficava antes desse véu. Então Zacarias, quando viu o anjo, turbou-se. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Ou seja, ele vai ter o voto de nazireado, né? O nazireu, ele não bebia vinho, não podia se aproximar de nada morto, né? Para não se contaminar. O versículo 16: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ou seja, ele vai gerar um despertamento, preparando a vinda do Messias. Isso estava profetizado no Antigo Testamento. Malaquias havia profetizado, né, que Yahvé enviaria o seu anjo adiante dele. Ele ainda falou, para que eu não venha. Então a profecia dizia que Yahvé viria, ok? Mas viria um anjo antes dele pregando. No caso, está se cumprindo aqui em João Batista, né? Vai se cumprir em João Batista. Então ele converterá muitos dos filhos de Israel, através de quê? Através do batismo de arrependimento, que ele vai estabelecer, né? O versículo 17: irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ou seja, ele veio, mas João Batista também não vai conseguir, né? Nem Jesus conseguirá. O domínio do reino estava sobre um pagão, que eram os Herodes. A família deles fingiram ter se convertido ao judaísmo e assim começaram a fazer parte da vida judaica, e os romanos colocaram eles para governar. Então, esses homens, eles estavam pervertendo o sacerdócio, tudo, né? Porque eles é que diziam quem seria o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote era o governador. Então, precisava vir alguém para converter esses corações. E o número, vamos dizer assim, do povo, eu acredito até que vai ser um percentual maior, aquelas pessoas mais simples. Porém, aqueles que estão envolvidos com o poder é um problema muito grande. Foi ele que causou a queda do querubim ungido. Então, a pessoa que vai chegar ao poder,
ela tem que realmente estar preparada e se vestir de humildade mesmo, porque quem está no poder, ele é tentado, infelizmente, a fazer uma série de acordos, como Herodes, a história diz que ele fazia, né? Tá bom? O versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Bom, Gabriel, ele aparece principalmente no livro de Daniel, né? Ele é chamado como líder dos exércitos de Deus. Ele não é um arcanjo, mas ele aparece sempre ligado a Israel. Então, ele veio fazer esse anúncio de que iria agora nascer um filho que seria um grande profeta que prepararia o caminho do Senhor. Versículo 20. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Né? Então, nós vemos que o anjo, no caso Gabriel aqui, ele tem autoridade também para lançar um juízo, né, sobre o homem, mesmo sobre um homem de Deus. Né? Porque até os homens de Deus, às vezes, falham, né, na interpretação, né, ou até na fé. Versículo 21. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo, porque ele tinha entrado no lugar santo, onde ficava o altar do incenso. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens, né? A minha vergonha, né? Entre os homens. Então, até o versículo 25, eu indiquei para a leitura aqui nesse ponto. Tá bom? Então, essa descrição milagrosa, maravilhosa do nascimento de João Batista por Gabriel, né? Ela acontece 6 meses antes do anúncio do nascimento de Jesus. Bom, eu comento aí sobre João Batista. João Batista era descendente de Arão, por parte de pai e mãe, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Então havia uma preocupação dos descendentes de Arão, de Levi, de Arão, eles até se unirem entre eles, né? Porque era uma tribo que tinha uma missão especial, que era a missão de cuidar da religião. O comentário prossegue. Segundo o historiador Flávio Joséfo, nos dias do Novo Testamento, os israelitas ainda seguiam a divisão de turno relatada em 1 Crônicas 24. Segundo este texto, a ordem de Abias era a 8ª. O versículo 9 relata que coube por sorte a Zacarias oferecer um incenso. O ministério diário sacerdotal era dividido em 4 partes. Aqui, como era esse trabalho dele apresentar o incenso e os outros trabalhos no templo. Número 1, romper do dia, quando o altar dos holocaustos, né, era limpo e preparado as brasas. Ok? Número 2, oferta do sacrifício, quando eram limpos o candelabro e o altar do incenso, e preparada a mesa dos pães da proposição. Em terceiro lugar, a queima do incenso. E, por fim, libação e apresentação do sacrifício e da oferta de manjares sobre o altar dos holocaustos. Essa era a ordem, né, que eles faziam. Né? Então, coube a ele fazer a queima do incenso. Então, a Zacarias coube a terceira parte.
O nascimento de João Batista seguiu-se vários milagres. Bom, sua mãe era estéril. Tem um pensamento que os rabinos judeus falam, né, que existem coisas que Deus controla, só Ele tem a chave, né? Eram três, a que eu me lembro, uma era a capacidade da mulher gerar um filho, porque quando nós vemos no Antigo Testamento o exemplo de Sara, o exemplo de Raquel, não? Seriam mulheres que a princípio eram estéreis, então Deus, num momento específico, ele abre a madre, né? Então ele dizia, a chave de livrar a mulher da esterilidade era uma das chaves que só Deus possuía, eles diziam. Em segundo lugar, seus pais eram avançados em idade, por isso eu lembrei o exemplo de Abraão e Sara, né? A Bíblia diz que Sara riu, né? Abraão também ficou duvidoso, né? Nessa idade já, como pode? Seu nascimento foi anunciado por um anjo, no caso o anjo Gabriel, que é contado como o anjo líder, né? Seu nome foi dado pelo próprio anjo. Olha, o nome João, ele era um nome comum, comum não, ele aparece no Antigo Testamento, tá bom? E ele, em hebraico, ele significa Yahvé misericordioso, sendo que agora já estava com a pronúncia junto com o grego, né? Mas em hebraico era Yohanan. Yohanan significa Yahvé, porque o Y ali é de Yahvé. Então, Yahvé é misericordioso, esse é o significado. O comentário prossegue. No momento que João Batista nasce, vemos outras maravilhas acontecendo. A sua mãe escolheu para ele o nome que o anjo havia falado, sem que o seu esposo lhe contasse. E o seu pai tomou uma tabuinha e escreveu o nome João, o que causou grande espanto, a ponto do povo dizer, quem será, pois, esse menino? Bom, vamos lembrar também, os israelitas, temente a Deus, que realmente seguiam a religião verdadeira, eles, claro, eles tinham muito viva a esperança do Messias. E nesse período da história também, nós sabemos casos de diversos homens que se apresentaram como Messias. Eles foram citados por Gamaliel, está lá em Atos capítulo 5. Um ótimo testemunho, né? Porque nós conhecemos da história, homens que se apresentaram como Messias fizeram uma revolta e acabaram que foram mortos. Tem até um que teria sobrevivido e ele aparece lá em Atos capítulo 13. Um homem chamado Manaém, lá em Atos 13, ele está convertido, está junto com Paulo, e diz que ele conheceu Herodes, conhecia Herodes desde a infância. A história diz que aquele homem fazia parte de uma seita judaica chamada Essênios. Eu comentei sobre ele com vocês numa aula passada. E diz a história que esse homem, ele também chegou a se apresentar como Messias. Mas não se cumpriram as coisas que ele falou, ele envelheceu e não conseguiu libertar Israel, mas pelo menos na sua velhice, lá em Atos 13, que ele já deveria ser bem velhinho, deveria estar com seus 70, 80 anos, em Atos 13 ele aparece convertido ao Evangelho. Então era um nome profético. Pois bem, o item 3.2.3, a profecia de Zacarias. Bom, depois que ele então recebeu o anúncio, né, do nascimento do jovem profeta, agora ele vai também profetizar, e vai profetizar quem será esse menino, né? Então em Lucas capítulo 1, versículo 67, como os evangelhos são longos, eu coloquei as referências para nós podermos ler, né? Diz o seguinte: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Olha, ele já começa a sua profecia descrevendo exatamente a esperança que ele e os
que serviam a Deus fielmente. Certamente ele via a corrupção dos sacerdotes ligados a Herodes, ele via que outros sacerdotes que não acreditavam, por exemplo, na profecia de Isaías e Daniel. Então, ele via essas coisas, mas ele se mantinha fiel. Então, Deus apareceu para ele, trouxe a mensagem através do anjo, e agora ele ainda começa a profetizar. Por quê? Aqui, aproveitando, falando de profecia, falar uma coisa para vocês. Será que entre o Antigo e o Novo Testamento não houve profetas? Bom, houve profetas sim. Tem pessoas que falam isso, que não houve profetas, mas houve profetas sim. O que não ocorreu foram profetas literários que escrevessem entre Malaquias, tá bom? E o Novo Testamento não teve profeta literário, mas profetas, Zacarias e também Simeão, Ana. Então, haviam sim profetas. Certamente Deus não ficou sem representante, falando aqui no Novo Testamento está sendo contado, mas nos períodos anteriores também, certamente teve profetas, pessoas falando em nome de Deus. O versículo 69. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Porque ele está entendendo, né? Vamos dizer, o que está acontecendo, a palavra do anjo mesmo diz, ele vai preparar o caminho, né, do Salvador. Era o que dizia a profecia também de Malaquias. O versículo 71. Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. E aí, claro, estava principalmente o Império Romano, mas também até Herodes, né? Porque Israel sequer tinha direito de ter um rei, né, que fosse da tribo de Judá, que fosse um israelita. Aquele que reinava sobre eles era um estranho. E com muitas nações, Roma ela tolerava um rei local, botava um rei local, botava alguém da sua confiança como rei, mas os judeus não tinham esse direito. No Egito, por muito tempo, eles toleraram lá a famosa rainha Cleópatra, né? Mas Israel não tinha esse direito, porque o reinado acabou caindo nas mãos de Herodes, porque o pai de Herodes, que era um falso judeu, conseguiu a simpatia dos romanos. Versículo 72. E para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor. Porque essa promessa vem desde o princípio, né? E Davi chegou a conseguir viver sem servir a ninguém. A princípio teve um reino, mas que aos poucos foi sendo enfraquecido até que foi destruído pelos babilônios, cerca de 600 anos antes do Novo Testamento. O versículo 75. Né? Então, servir sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. A profecia de Zacarias, né? Porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Ou seja, ele está entendendo, é o cumprimento da profecia de Malaquias. Na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Então, por que Oriente? Oriente, na Bíblia, é símbolo de salvação, porque é onde nasce o sol. Por exemplo, o tabernáculo tinha que ficar virado para o Oriente. O jardim, ele ficava no Oriente do Éden. Éden era uma região, havia um jardim no Oriente do Éden. Quando foram colocados querubins, a árvore ela ficava também no Oriente do jardim. Então, o Oriente ele tem essa simbologia, o local de onde vem a salvação, que é onde nasce o sol, e Jesus seria então simbolizado como o sol da justiça. Versículo 79.
para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então, quando diz que ele estava no deserto, ele certamente estudou como um menino descendente de Arão estudava, ok? Mas teve algum momento que João Batista ele não vai poder estar no templo mais. O que aconteceu? Nós não sabemos. Como descendente dos sacerdotes, como descendente de Arão, ele deveria estar no templo, mas ele estava no deserto. Bom, no deserto é que ele vai começar a pregar o evangelho e pregar, o batismo do arrependimento e pregar que o Messias está chegando, um que é maior do que ele.